Bom dia. Hoje nós vamos continuar a série de perguntas e respostas com uma pergunta bastante polêmica. Uma pessoa divorciada pode ter cargo na igreja? Essa dúvida surge de uma salada de interpretações lá no versículo 2 de 1 Timóteo 3, que diz o seguinte: É necessário, pois, que o episcopo, ou seja, que o líder de uma igreja, que alguém que exerça um cargo em uma igreja, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E realmente esse versículo é um tanto ambíguo e dá margem para algumas diferentes interpretações e também para outras várias polêmicas. Por isso eu não vou nem me arriscar da minha opinião e minha interpretação, e ao invés disso eu vou tentar resumir os pontos levantados por dois grandes teólogos e grandes estudiosos da Bíblia, que são João Crisóstomo e Calvino. E assim eu vou tentar me safar dessa responsabilidade e me afastar ao máximo das polêmicas. Bom, para esses dois teólogos, o fator que possibilita diversas explicações para esse versículo é o fato da comunicação ter sido escrita e não falada. Então é típico da comunicação escrita você não conseguir dar enfoque para palavras. E a partir disso pode surgir essas interpretações. As principais interpretações, principais linhas de interpretações que surgem são as seguintes. E eu vou tentar ler com enfoque para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer. A primeira interpretação, então, dá um enfoque na palavra necessário. Ou seja, vamos ler o texto. É necessário que o episcopo seja marido de uma mulher. Ou seja, essa interpretação diz o seguinte: para você ser um episcopo, para você ter um cargo de liderança na igreja, você deve ser um homem casado. Você precisa ser um homem casado. A segunda interpretação dá um enfoque na palavra uma. Ou seja, vamos ler o texto de novo. É necessário que o episcopo seja marido de uma mulher. Então aqui ele está condenando a poligamia. Você não pode ser marido de mais de uma mulher. Você deve ser marido de uma única mulher. E a terceira interpretação, que é a interpretação referente ao divórcio, dá a ênfase na palavra seja. É necessário que o episcopo seja, no presente, e não tenha sido, no passado, marido de uma mulher. Ou seja, um episcopo não pode ser divorciado e, para alguns, nem viúvo. Ainda existe uma quarta interpretação, mas a gente nem vai entrar nela, tanto que Calvino considera ela pejorativamente como fruto da imaginação infantil em um comentário. E essa interpretação é uma interpretação alegórica desse versículo, que diz que marido de uma única mulher significaria pastor de uma única igreja, ou líder de uma única igreja. Mas não faz nenhum sentido pensar nesse atributo como sendo algo alegórico, até porque não existe um contexto de alegoria, né? Então a Bíblia trata de algumas alegorias, por exemplo, dentro de parábolas existem elementos alegóricos, mas esses elementos de alegoria estão sempre num contexto alegórico, né? Que no caso é a parábola, por exemplo, é uma alegoria em si que contém elementos alegóricos. Aqui não faz nenhum sentido, porque ele começa uma lista de elementos literais. Por exemplo, é necessário que o episcopo seja irrepreensível, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Tudo isso são atributos literais, então não faria sentido ter uma alegoria no meio de uma lista literal. Então a gente nem vai dar muita atenção para essa quarta interpretação, vamos considerar que ela nem existe. Onde Calvino e Crisóstomo concordam é que a linha da poligamia, ou seja, a segunda linha que dá enfoque na palavra uma, então o homem só pode ser casado com uma única mulher, essa linha é a mais ponderada entre as quatro. E provavelmente é o que Paulo quis dizer com o marido de uma só mulher. Isso porque, aí o Calvino explica, na época era muito comum que os judeus reconhecessem a poligamia como algo que era de direito deles. Talvez eles imitavam a conduta de alguns patriarcas e falavam, se servia para eles, também serve pra gente. Ou até por absorver a cultura de países vizinhos, a cultura moderna, né, da época. Mas o fato aqui é que os judeus
consideravam isso algo natural também entre eles. Então era comum que alguns desses homens judeus, que já tivessem se casado com mais de uma mulher, já fossem polígamos, após eles se converterem ao cristianismo, eles se divorciavam das demais esposas deles e ficavam só com a primeira. Então Paulo está falando que esses homens não seriam aptos para serem líderes, para exercerem cargos na igreja. E faz todo o sentido do mundo pensar que essa foi a intenção de Paulo ao dizer que um homem com um episcopo deve ser marido de uma só mulher, dado o contexto. E também por estar se referindo a líderes, a possíveis líderes da igreja, aqueles que devem dar exemplo para os fiéis, para os novos convertidos, e devem ter uma boa conduta e uma boa reputação fora da igreja. Outro ponto também levantado aqui por Calvino é que, embora Paulo esteja explicitamente condenando a prática de poligamia entre os episcopos ou candidatos ao episcopado, ele não está permitindo para quem não é episcopo. Por exemplo, tudo que está nessa lista serve para todos os cristãos. Então é bom que um cristão seja irrepreensível, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Isso são características que servem para todas as pessoas que são cristãs, não apenas para episcopos. Aqui ele está dizendo para episcopos porque ele está se direcionando a essas pessoas. Vamos responder a pergunta, vamos voltar para a pergunta e responder ela de uma maneira mais curta. É errado um homem divorciado exercer o episcopado ou exercer algum cargo dentro da igreja? A resposta curta é não. A gente já viu isso nesse estudo até aqui. Mas aí é na resposta longa que os detalhes começam a importar e aí começam a surgir alguns depende aqui e ali. Um bom parâmetro para dizer se é errado ou não uma pessoa divorciada exercer papéis de liderança na igreja é olhar para o resto dos requisitos que Paulo lista aqui. No versículo 4, por exemplo, Paulo diz que o episcopo deve cuidar bem de sua família. Então, se os demais atributos forem verdadeiros, ou seja, se uma pessoa for respeitável, moderada, apta para ensinar, pacífica, não for apegada ao dinheiro, tiver uma boa reputação e a lista continua por muitos versos, então essa pessoa está apta para exercer cargos na igreja com a consciência tranquila. E isso se aplica a pessoas divorciadas ou não. Espero que tenha respondido a dúvida, que não tenham ficado mais dúvidas ainda depois desse estudo. Mas se tiver alguma dúvida, manda aí pro pastor, ele com certeza vai responder melhor do que eu. Ou então procurem o texto de Calvino e o comentário de Calvino e o comentário de João Crisóstomo, que eles têm comentários bastante completos a respeito desse tema. Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham um bom domingo, um bom culto para quem for no culto hoje à noite. E fiquem com Deus.